Eu quero falar para vocês também aqui um pouquinho sobre aquilo que a gente chama então de... Né, é olhado isso de várias formas, isso é olhado por vários ângulos, mas eu quero falar aqui para vocês daquilo que a gente chama de simbiose ou sinergia. Uma coisa não existe sem a outra, a sinergia não existe sem a simbiose não existe sem a sinergia. Né? Basicamente, é o que eu deixo e o que eu levo. Basicamente é isso, simbiose. Sinergia é esse contato. Né? O que eu deixo e o que eu levo é a simbiose. Né? E o contato é a sinergia. Basicamente é isso. Agora vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Então, se eu, né, estou envolvido, por exemplo, com questões políticas. Vamos dizer que eu seja aí um vereador. Um exemplo. Isso é só um exemplo, é só uma referência. Né? E eu estudo, eu me envolvo, eu faço as minhas políticas, eu corro atrás de eleitores, enfim, estou envolvido nesse universo da política propriamente dito. Se eu estou envolvido propriamente dito nesse universo da política, nesse contexto, o que eu vou expressar através de mim? Tudo o que diz respeito a questões políticas. Ponto. Não é assim? Óbvio e simples. Né? Bem, então o processo da simbiose está acontecendo ali. O que aconteceu? Eu me envolvi no universo, no contexto político e estou retendo em mim e estou trazendo aqui para o meu contexto, né, aquele universo da política. Então aconteceu um processo simbiótico aqui e eu estou manifestando isso. Ok? Se eu levar para a política uma outra realidade que eu experiencio aqui, como um membro da sociedade, né, eu posso abrir não, eu posso encontrar uma brecha nesse contexto político para imprimir uma nova informação lá em cima, nesse contexto político, não lá em cima, mas nesse contexto político. E na maioria das vezes, o pouco que eu tenho de diferente aqui que eu poderia imprimir lá, aquilo é tão forte que ele não se permite deixar brecha nenhuma. Se eu entrar, eu não consigo levar nada de novo. Tem uma barreira, tem um bloqueio lá. Ele impede que essa simbiose aconteça daqui para lá. Vai acontecer de lá para cá, mas daqui para lá não vai acontecer. Então, talvez eu não consiga imprimir lá, mas eu consigo imprimir no meu contexto. E tudo isso é um processo simbiótico, sinergético, de sinergia. Né? Agora, se nós levarmos essa mesma questão para o trabalho interno, né? Para o trabalho interno. A questão é que o que acontece? Então eu estou aqui totalmente identificado com o mundo material, totalmente identificado com tudo aquilo que a gente aprende aqui na vida material, aqui no mundo tridimensional, né? Sou totalmente identificado aqui com os afazeres. No meu caso aqui eu sou técnico de informática, estou identificado com as minhas questões aqui de informática. O político com a política, o gari com a limpeza da rua, a cozinheira com as suas panelas e assim por diante. Né? O pastor lá com a sua congregação, o padre com a sua igreja, o presidente do país com o país, com as suas questões políticas, o papa com as questões da igreja e assim por diante. Né? Então cada um de nós está vivendo essa rotina aqui e está plasmando e sustentando esse nível de realidade. Então, para aquele que busca trabalhar sobre si mesmo, o que ele está fazendo? Né? Ele está tentando olhar para os mundos sutis, olhar para os mundos superiores, e aqui eu estou apontando como se fosse para cima, mas não existe para cima ou para baixo. É aqui, aqui e aqui, é só isso que existe. Então, eu tento levar e olhar
para esse aspecto místico, espiritual, transcendente, holístico, sutil, dimensional, extradimensional, extrasensorial, extraplanetário, o que eu estou tentando fazer? Eu estou tentando olhar para essa realidade com os olhos daqui, do mundo físico, com as informações que trafegam aqui. Aí eu olho para lá e tento imprimir daqui para lá essa realidade, ou olhar para aquela realidade e julgar aquele contexto com o que eu tenho dentro de mim. No processo interno, nós vamos descobrir que existe um momento, né? Existe um momento em que a alma humana fusiona-se com a alma espiritual. Está acontecendo um negócio muito interessante aqui. A web começa a patinar. Dá a impressão de que alguém está escaneando a minha internet nesse exato momento. Aconteceu isso no meu último vídeo que eu tinha postado no canal. E no finalzinho do vídeo. E agora começou a acontecer isso de novo. Está muito estranho. Está muito estranho. Eu estou só achando que alguém está nos olhando aqui mais de perto. Mas vamos lá. Então nós olhamos para essa realidade e nós vamos, e à medida que a gente vai estudando, aprendendo, então nós vamos aprender, né, que vai ter um momento em que a nossa alma humana vai se fusionar com a nossa alma divina. Né? Mas isso está muito longe de nós ainda, por enquanto. Nós estamos falando aqui embaixo, bem embaixo, né? Onde todos nós estamos. Então, nós queremos olhar para esse universo com os olhos e com as informações daqui, desse mundo. Né? Nós não vamos encontrar essa correlação. Né? Por quê? É simples, porque eles vivem um outro nível de realidade, diferente da nossa. E não importa aqui se estamos falando da quarta dimensão, quinta dimensão, sexta dimensão, sétima dimensão. A realidade deles é diferente da nossa realidade. O que eles experienciam é diferente das nossas experiências. Algumas dessas consciências já passaram pela experiência humana, sabem o que é isso e hoje estão vivendo uma outra realidade. Nós estamos tentando ir para lá. Bem, então, à medida que eu vou me envolvendo nessas questões místicas, transcendentes, espirituais, mais do ponto de vista interno e não racional, estou falando aqui do nosso templo coração, da nossa alma. Né? À medida que nós vamos nos conectando internamente, né, nós vamos percebendo então que essa realidade da qual a gente discute, a gente troca ideias, a gente experiencia, etc. e tal, que isso tudo não passa do que de ilusão e de vários equívocos e que isso tudo poderia ser diferente, etc. e tal, e por aí vai. Mas a gente não quer entrar e nem aprofundar muito isso, porque a gente também já falou bastante sobre isso. Estou querendo falar dessa questão, né, dessa simbiose. Então nós temos falado aqui, abordado a questão e a necessidade de transformar a nossa realidade. Mas nós só vamos conseguir transformar essa realidade quando realizamos esse trabalho interno. Então, à medida que nós vamos fazendo o trabalho interno, vamos eliminando de nós esses quadros mentais, né, as manifestações no ego, as nossas formas mentais, que vão se manifestando através da projeção do nosso ego na nossa tela mental, né, essas memórias, etc. e tal. Então, à medida que a gente vai se limpando desse lixo, né, nós começamos a perceber outros níveis de realidade internamente, porque a princípio a gente fecha os olhos, a gente só vê as rotinas do dia, né, do nosso cotidiano. Mas à medida que nós vamos eliminando esses quadros mentais, nós começamos a perceber outros níveis de realidade interna. E muitos desses quadros mentais, eles param de se manifestar. Então a gente já começa a perceber um outro ambiente ali, vamos colocar assim dessa forma. Então, à medida que nós vamos nos conectando internamente, e os nossos pais internos vão nos apoiando, né, nesse trabalho interno, nessa conexão, outras hierarquias, outras consciências vão nos impulsionando, vão nos insuflando, né, força, né, que devemos buscar no nosso Pai interno, essa força que devemos buscar no nosso Pai interno, que devemos buscar no Cristo, que devemos buscar no Logo Solar, mas nós também recebemos esse apoio, né,
dessas outras consciências que também querem o nosso desenvolvimento. E dessa forma, à medida que a gente vai estreitando esse laço, à medida que isso, a gente começa a se conectar, então, do outro lado, vamos colocar assim, por simbiose nós começamos o quê? A manifestar aqui essas outras informações, essa outra energia, esse outro grau de consciência e assim por diante. Então tudo que existe é um processo simbiótico, de troca. E não importa o nível em que estejamos falando. Não importa o nível que estejamos falando. A gente já falou aqui de exemplos anteriores, em outros contextos, de que duas pessoas olham para o mesmo objeto e cada um vê uma coisa. Como é que está acontecendo o processo simbiótico? É de acordo com os valores que eu tenho dentro. É de acordo com as coisas que eu acredito. Então ali acontece o processo simbiótico. E dessa forma acontece de uma forma muito tranquila, muito harmônica. Eu diria até que, e arrisco a dizer, posso estar falando uma bobagem aqui, mas dentro de um ver a gente percebe que não é bem assim, mas vamos tirar a minha verdade e eu quero que vocês experienciem a verdade de vocês. Mas seria o processo mais harmônico do ponto de vista de evolução. Como que se houvesse uma evolução, mas não existe uma evolução. O que existe é um nascimento de uma nova consciência. De um novo estado de ser. De uma nova realidade. É isso que de fato surge. Não é uma evolução. É algo novo que começa a se manifestar. Por quê? Porque o nosso ponto de atenção, que está aqui dentro de nós, está conectado direto à fonte, está conectado à nossa verdadeira consciência, está ligado a outras consciências nos mundos superiores, ele está tentando promover essa simbiose através dessa forma e manifestar aqui a sua vontade. Mas nós não fazemos a vontade que vem de cima, nós fazemos a vontade que não é vontade nenhuma, na verdade, nada mais é do que uma experiência anterior, a gente fica repetindo, e a gente insiste em repetir as coisas, ao invés de promover o novo, ao invés de permitir que essa simbiose com os mundos superiores aconteça através de nós não conseguimos, então, promover essa simbiose. Mas é esse o objetivo. É esse o objetivo. Nós saberíamos dos mundos superiores, nós saberíamos de outras consciências, nós saberíamos de outras dimensões, se alguém não tivesse promovido essa simbiose com esse outro nível de realidade manifestado aqui, através de palavras, através de ações, através de doutrinamento, através de técnicas, não teria acontecido. Então, quando nós convidamos a fazer o trabalho interno, é para que essa simbiose aconteça de uma forma natural. E esse seria o método mais correto e mais harmônico do desenvolvimento de uma alma, de um planeta, de um sistema inteiro. Claro, desde que não houvesse essas ferramentas que contribuem para impedir o nosso avanço, impedir a nossa percepção, desde que a gente não tivesse essas influências negativas, que são nossas próprias criações, que nós não tivéssemos esse monte de lixo interno, obviamente que essa simbiose aconteceria de uma forma natural e tranquila, haveria esse desenvolvimento humano da nossa alma, haveria esse desenvolvimento de uma forma tranquila e rápida, porque nós somos seres inteligentes, nós somos reflexo da fonte, trazemos internamente uma parte da fonte, então nós aprendemos rápido. Mas essa simbiose, que seria a maneira harmônica e adequada para o desenvolvimento da alma, ela não tem acontecido e não está acontecendo. Não tem acontecido e não está acontecendo. Mas por que ela não tem acontecido e não está acontecendo? Porque nós não estamos permitindo que isso aconteça. Os nossos processos racionais, intelectivos, nos impedem. Nos impedem. Enquanto nós não eliminarmos de dentro de nós, rogando a nossa Divina Mãe, o nosso Pai Interno para que purifique a nossa alma,
assim mesmo, pedindo, rogando, implorando para que isso seja feito, nada vai acontecer. Porque hoje, né, essa simbiose que já era para estar aqui, manifesto dos mundos superiores, dos mundos mais sutis, a gente podendo estar percebendo isso tudo, interagindo e tal, já era para ter acontecido há muito tempo. Não está acontecendo. Não está acontecendo porque nós não nos permitimos. E, além de não nos permitirmos, nós não fazemos um trabalho sobre nós mesmos e ainda tem essas outras influências, interferências que a gente já falou aqui. Né? Então, é uma guerra constante, de instante a instante, de momento a momento. Essa guerra está acontecendo de uma forma constante. Aonde? Internamente e para aquele que busca se desenvolver internamente. Ele está num processo dessa guerra constante. Então a guerra entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, essa guerra espiritual, para aquele que busca trabalhar sobre si mesmo, é todos os dias, todos os instantes. Ele está no campo de batalha, full time, o tempo todo. Agora, se um irmão desse, que tenta fazer o trabalho sobre si mesmo, ele não tiver, né, a experiência necessária, né, rapidamente ele vai se meter em confusão social, começando dentro de casa. E a gente sabe disso e a gente já falou sobre isso. Então é necessário que a gente procure compreender o que é esse processo simbiótico. Porque nós buscamos e nos acercamos de informações que nos levam para dentro. A gente tem trazido isso aqui no canal, que são informações que vêm dos mestres. Né? Porque a gente também tenta caminhar nesse mesmo viés, nesse mesmo caminho, procurando criar essa simbiose com os mundos superiores, com os mundos sutis. E a gente tem alguma experiência nesse sentido. A gente procura compartilhar aqui com vocês. Então nós devemos, e esse é o propósito, criar condições para que essa simbiose aconteça através de todos nós, de toda a raça humana, para que a gente de fato consiga promover essa mudança planetária, mudar essa realidade planetária. Porque essa casa ela é linda, ela é maravilhosa. Está meio desorganizada, está desequilibrada, está sofrendo por causa das nossas próprias ações. Né? Mas é possível reverter isso. É possível reverter isso. Então façamos a nossa parte. Vamos tentar criar essa simbiose, né? E sustentar ela, criando esse centro magnético permanente. Né? Nós precisamos criar esse centro, não magnético, esse centro de gravidade permanente. Né? E estabelecer essa conexão e, por simbiose, começar a manifestar aqui esses outros níveis de realidade. Como é que nós vamos manifestar amor se nós não nos conectamos com o amor? Ficou claro isso? Ou ainda, né, voltando lá ao exemplo lá que eu falei do político, né, como é que uma pessoa vai falar de política se ele não se envolver no mundo da política? Tem que se envolver. Então, para que eu possa de fato comunicar algo dos mundos superiores, dos mundos sutis, eu tenho que me envolver, senão não tem como comunicar isso. Eu só posso repetir palavras alheias, experiências alheias, que é o que mais nós ouvimos e vemos e assistimos o tempo inteiro. Abandonemos isso. Paremos de olhar para a experiência alheia. Vamos falar da nossa experiência. Vamos criar a nossa experiência. Vamos criar a nossa história. Vamos estabelecer essa conexão interna.